Os especialistas alertam que problema de crescimento deve ser diagnosticado antes da puberdade. E o ideal é que o tratamento comece antes dos 10 anos. A gente está aqui com a endocrinologista Carmen Laís Gervásio. A gente vai saber dela quais são os fatores que contribuem para problema de crescimento. Tudo bem? Tudo bem. Muitos fatores podem interferir no crescimento de uma criança. Por conta disso, é fundamental que toda criança seja acompanhada pelo pediatra. E quando for observado uma desaceleração do crescimento, logo essa criança os pais devem ser alertados para que essa criança seja avaliada por um especialista. Porque desde problemas simples como anemia, deficiência de algumas vitaminas, de ferro, problemas hormonais como hipotireoidismo podem levar a baixa estatura, problemas do crescimento. Quanto mais cedo diagnosticado, mais efetivo é o tratamento. Tem algum tipo de problema que não tem tratamento? A grande maioria das condições a gente consegue tratar e algumas vezes, por mais que a gente não consiga resolver o problema, por exemplo, uma criança que faz hemodiálise, ela tem quase sempre uma baixa estatura. Muitas vezes a gente não vai conseguir resolver o problema de tirá-la da diálise, mas a gente consegue fazer algum tratamento paliativo, como por exemplo o uso do hormônio do crescimento, e essa criança consegue melhorar a sua estatura final. Mas quase todas as patologias que causam baixa estatura a gente consegue resolver, ou pelo menos amenizar. É hereditário também esse problema? Sim, mais de 70% da altura é determinada geneticamente. Então, quando a gente está avaliando uma criança com baixa estatura, é fundamental perguntar a altura do pai e da mãe, e através de uma conta, a gente consegue predizer mais ou menos qual é a altura geneticamente programada para aquela criança. E a gente sempre vai avaliar se a criança está numa estatura adequada, tendo em vista o canal familiar, a altura da família. Como é possível os pais perceberem que a criança não está desenvolvendo como deveria? É feito através do acompanhamento periódico com o pediatra, que vai ficar medindo essa criança e plotando os dados num gráfico, naquelas famosas curvas de crescimento, e ela vai identificar o desaceleramento do crescimento, antes mesmo daquela criança ficar baixa. Outra coisa que é muito comum de acontecer é através da comparação de primos, dos coleguinhas de turma, de notar que a criança é a mais baixa da turma. Mas isso, em geral, é quando já está, é algo que chama mais atenção, salta aos olhos. O ideal é que seja diagnosticado antes disso. E também temos que ter muito cuidado ao comparar os nossos pacientes e filhos com as outras crianças. Cada criança cresce de uma maneira, tem uma velocidade de crescimento diferente e isso tem muito a ver com a família. Então, toda criança deve ser analisada de forma individual. O tratamento é demorado? Depende muito da causa. Na causa de baixa estatura idiopática, que é uma das causas muito frequentes que chega ao endocrinologista, que é o quê? Aquela criança saudável, que tem pais de altura normal e que a criança está ficando baixa. Nós fazemos todas as avaliações hormonais e a gente não encontra causa. Isso a gente chama de baixa estatura idiopática, sem causa definida. Nesses casos, a gente faz o tratamento com hormônio do crescimento. A gente repõe esse hormônio. Qual é a frequência que os pais devem levar um especialista para acompanhar a questão do crescimento? Em geral, a criança deve ser avaliada nos primeiros anos de vida a cada 6 meses, depois a cada ano. Isso é determinado pelo pediatra. O pediatra, tendo em vista alguma comorbidade da criança, alguma doença que ela já tenha e a velocidade de crescimento que ela vem, ele determina se as consultas são trimestrais, semestrais ou anuais. Muito obrigado, Carmen Laís Gervásio, que é endocrinologista. Jonas Rocha, para o Picos Notícia.